Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês 6 empresas, sendo uma bônus, empresas que estão baratas e que pagam bons dividendos, incluindo uma boa valorização nos últimos 12 meses. Então vamos lá, começar sem nenhuma enrolação? Nossa primeira empresa que a gente vai abordar aqui hoje é que nos últimos 12 meses já subiu 25%. Olha só que interessante, pagando bons dividendos. Teve uma máxima de R$ 4,41, uma mínima de R$ 1,81, ou seja, teve uma variação aqui muito grande, e o preço atual dela está em R$ 2,88, até mesmo tendo uma queda bem expressiva na data de hoje. A gente até pode comparar aqui o seu gráfico anual, lembrando que ela vem de um fundo bem interessante aqui para aqueles que quiseram aproveitar uma boa oportunidade e depois vender no topo. Fato é que agora ela vem meio que se consolidando na média aqui dos seus preços, ok? Interessante que ela é uma empresa com uma excelente liquidez média diária, estamos falando aqui de aproximadamente 2,2 milhões dia, com 100% de tag along, ok? Outra coisa também interessante para a gente observar, veja que se você comprar hoje, o seu preço em relação ao seu valor patrimonial, eu até fiz um vídeo ontem que eu falo e mostro na prática, através de cálculo na planilha, como que funciona de forma clara esse preço sobre valor patrimonial. Então, convido você a depois assistir esse vídeo. Então, aqui hoje você vai estar pagando 27% desta empresa em relação ao seu valor patrimonial. Ou seja, você compra basicamente R$ 1 e você está levando o x sobre 1, né? Ou seja, o x sobre 1 desse 0,27. Você vai estar levando muito mais da empresa, pagando muito menos. Se você quiser que eu explique um pouco mais sobre isso, sobre essa relação, coloca aí no campo dos comentários, ok? Sem contar que ela é uma empresa que paga bons dividendos, bons não, né? Vamos refazer a nossa frase, paga modestos dividendos e tem um PL relativamente baixo para esse tipo de empresa. Vamos observar aqui o seu endividamento. É aqui que o negócio começa a ficar um pouco mais estranho, né? Até porque ela tem uma relação de dívida líquida pelo EBITDA muito alto. Graham diz no livro Investidor Inteligente que não pode passar de 3 esta relação, e aqui está mais do que o dobro. E a dívida líquida pelo patrimônio líquido não pode passar de 1, e aqui está 1,20. Pois é. Fato é que a sua margem bruta é aproximadamente 30% e a margem líquida 3%, tá? Então podemos observar um certo estado cíclico nesse tipo de empresa. O ROI e ROIC está modesto, porém o crescimento de receita já vem com 2 dígitos. Em relação aqui ao seu pagamento de dividendo, é feito uma vez por ano. Quando a gente coloca aqui na perspectiva anual, a gente pode observar que 21, 22 e 23 houve pagamento na ordem de aproximadamente aqui 0,9 ou 10 centavos de mediana. Okay? Então, que empresa é essa? Estamos falando da própria Helbor, parte de construção, parte civil aqui, né? Você acha que a construção civil é uma boa empresa, né? Aproveitando determinados ciclos? Coloca aí no campo dos comentários. Nossa próxima empresa, interessante que nos últimos 12 meses vem sendo estável, porém uma empresa conhecida por pagar regularmente os seus dividendos, está meio que no meio aqui da cotação, né? Máxima de 9,20, mínima de 5,99, cotação atual 7,95, mais ou menos aqui na metade do caminho. Quando a gente dá uma olhada aqui no seu gráfico anual, a gente pode perceber que está realmente isso, né? Então subiu, consolidou, subiu de novo, consolidou, está meio que na mediana aqui, ok? Quando a gente observa aqui a sua liquidez média diária, altíssima, não estamos trazendo nenhum mico, né, da bolsa, quase 7 milhões de liquidez média diária, porém com um tag along de 80%, ok? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui no seu valuation, está com um preço sobre valor patrimonial bem atrativo, comprando ela você vai pagar só 42% do seu patrimônio. Quando eu falo do x sobre 1, é basicamente isso. Olha. Então, imagine que você vai fazer aqui, olha, você vai pegar o 0,42 e fazer aqui o x sobre 1 dele, olha lá, 2,38. Ou seja, se você pagar R$ 1, você vai estar levando R$ 2,38, R$ 2,38, né? O inverso aqui, né, do 0,42. Isso mostra muito bem a relação que você tem sobre empresas que estão relativamente baratas, né?
essa é a relação matemática. Se você quiser que eu explique um pouco mais, coloca aí no campo dos comentários, ok? Um pouco de matemática financeira aqui. Parte de dívidas praticamente não tem, dívida líquida pelo EBITDA também está bem baixo. Margem bruta com margem líquida está bem exprimido, tanto é que da bruta é 8 e quando cai na líquida é -1. Pois é, ROI e ROIC defasado, porém há uma perspectiva de crescimento de receita já consolidada e ainda não reportado lucro, ok? Quando a gente observa aqui na parte dos dividendos, tem uma boa cadência, pelo menos uma vez por ano, e nos últimos 5 anos, quando a gente coloca aqui consolidado, a gente até observa que há pagamentos não tão constantes na perspectiva de valor, mas há pagamentos meio que numa mediana de 60 centavos, né? Quando a gente faz aqui o cálculo do preço justo em relação aos dividendos, 0,60 centavos dividido por 0,06, preço justo R$ 10. Quanto que ela está cotando hoje, né? R$ 10 o ideal, está abaixo também em relação ao dividendo, 7,95. Nós estamos falando aqui da Uzi Minas, usando o código USIM3, mas você também pode pegar a USIM5, ok? Como perspectiva de avaliação. Tudo depende da liquidez e da margem de preço ali que você está escolhendo, ok? Muito bem, investe nela? Gosta do case? Coloca aí no campo dos comentários. Nossa próxima empresa, sem perder muito tempo, essa disparou aqui no ano de 2023, também para 24, subiu cerca de 77%, no mês atual já é 6%, paga dividendos de 11,15%. A máxima 3,55, mínima 1,79 e está mais próximo aqui da sua máxima, né? Das últimas 52 semanas. Fato é que quando a gente olha aqui no gráfico anual, a gente pode perceber até alguns solavancos e uns pulos aqui, umas altas consolidadas, ok? Aumentou bastante a sua liquidez média diária, chegando quase a usem 3, chegando a 6 milhões aproximadamente, com 100% de tag along. Quando a gente observa aqui o preço sobre valor patrimonial 0,47, o PL para esse tipo de ação 8,92, está baixo, dividendo de 11%. Outra coisa também, né, as margens já positivou. Margem bruta 35 com margem líquida de 3, já tinha sido negativo aqui. Crescendo receitas e crescendo lucros. Muito bem, boa projeção para esse tipo de empresa, ok? Na parte dos dividendos, pelo menos uma vez por ano, nos últimos 5 anos consolidados, vem pagando de forma crescente e reloginho, boa perspectiva. Fazer aqui um cálculo de 35 centavos aproximadamente, 0,35 dividido por 0,06, R$ 5,83. Hoje ela está sendo cotada a 3,37. Sim, está praticamente aqui na metade do preço em relação ao preço teto dos seus dividendos. Interessante. Que ação é essa? Banco BMG. Você investe nele? Gosta do case? Aproveitou aqui esta alta de 77%? Coloca aí no campo dos comentários, ok? Nossa próxima empresa que a gente vai observar, deixa eu só diminuir aqui, nos últimos 12 meses subiu 13%, paga dividendos razoáveis, 2,51, atrelando dividendo com pouco crescimento, máximas de R$ 15,43, mínima de R$ 10,36, cotação atual praticamente R$ 12, também meio que na metade aqui do caminho, ok? Liquidez média diária bem alta, 15 milhões, 100% de tag along, ok? Outra coisa que a gente pode mencionar, 48% você vai pagar, ou seja, de desconto aqui, né? Na verdade, você vai comprar ela por 48% do que o seu patrimônio realmente vale, patrimônio líquido, ok? O PL dela está negativo, lucro por ação negativo, empresa no prejuízo, com uma dívida aqui relativamente alta, bem marginal no limite, ok? Margem bruta 9, margem líquida negativa, porque está muito próximo, ok? Parte de retorno sobre o equity, sobre o capital, também nada interessante, porém uma receita crescente nos últimos 5 anos de 2 dígitos, tá bom? Seus dividendos até que são regulares, colocando na perspectiva anual dos últimos 5 anos, uma margem aqui de aproximadamente 60 centavos por ação, 0,6 dividido por 0,06 é os R$ 10, né? Quanto que ela está sendo cotada aqui, está um pouco acima. Na perspectiva de dividendos, não está tão atraente assim,
Que empresa é essa? Sim, é a própria Iochpe Maxion, parte de rodas, especialmente setor ferroviário. O setor que está crescendo bastante no Brasil, ainda mais com novos marcos aí. Bom ficar de olho. Porém, na perspectiva dos dividendos, está um pouco acima do que a gente precisa. Ok? Nossa próxima empresa, nos últimos 12 meses, essa se revela como oportunidade na questão da queda das suas ações, caiu 65%, dividendo alto, 8,27, máxima de 12,37, mínima de 3, muita volatilidade aqui, e preço atual 4,18, bem próximo das mínimas, ok? Quando a gente olha em liquidez, uma das mais altas, quase 19 milhões, 100% de tag along. O que mais a gente pode mencionar? Desconto, você vai pagar só 52% da empresa. PL negativo, lucro por ação negativa, empresa no prejuízo, né? Dívida, fez agora emissão, tem dinheiro em caixa, mas normalmente é uma empresa endividada. Haja visto aqui os seus indicadores de eficiência, tudo no negativo. Por que eu estou apresentando essa empresa? Perspectiva de turnaround, porque ela tem colateralização com uma commodity, o alumínio, ok? Então, o alumínio caindo, ela cai. Além do que, ela tem outras vertentes na questão da geração de energia. Empresa relativamente nova aí na bolsa, vamos ficar de olho. Na questão dos dividendos, ela até que paga, porém, grande parte desses dividendos vem de novas emissões, bom tomar cuidado com isso. Mas ela pagou 38 centavos e 34 centavos. Quando a gente tira uma média aqui desses 0,30 centavos dividido pelo 0,06, a empresa poderia estar sendo cotada a R$ 5,00, que está abaixo da sua cotação atual aqui, conforme a gente pode observar, ok? Que empresa é essa? Sim, é a Companhia Brasileira de Alumínio, código CBAV3. Você investe nela? Acredita no turnaround? Lembrando, pertence a um dos maiores grupos empresariais do Brasil, o Grupo Votorantim, que tem muitas empresas com participações diversas e é uma empresa que tem um excelente nível de governança, ok? Coloca aí no campo dos comentários. E a nossa última empresa, que é até um bônus que eu quero trazer para você, coloca aí se você conhece essa empresa. Fato é que nos últimos 12 meses já subiu 34%. Os analistas já começaram a ficar de olho nesta empresa, dividendo paga quase que 7%. A máxima das últimas 52 semanas, 7,66, o pessoal já acordou, porque a cotação atual está crescendo e já está quase que batendo no teto, e teve uma mínima aqui de R$ 4,04. Em uma empresa relativamente nova, pagou todos os juros e alavancagens de IPO, depois voltou aqui para os seus patamares de preço ideal, e quando a gente olha aqui na perspectiva do ano, né, o que aconteceu com a sua cotação no ano, a gente já pode perceber um certo nível de crescimento orgânico aqui na cotação, ok? Empresa com 100% de tag along, liquidez média diária ainda pequena, né, menos de meio milhão, mas lembre-se, empresa nova, o pessoal está descobrindo ela agora. Vamos lá dar uma olhada no seu valuation? Olha só. Preço sobre valor patrimonial 0,43%. PL 8, baixo para esse tipo de empresa. Dívida não tem, bem baixa aqui também. Margem bruta 12 com margem líquida 1%. Empresa nova ainda se consolidando. Fato é que está tendo um amplo crescimento de receita e amplo crescimento de lucro, dando até que pelo menos 5% aqui de retorno para os seus acionistas. Questão de dividendos, sim, paga pelo menos uma vez por ano. Nos últimos 5 anos, colocar aqui por ano uma média de aproximadamente 66 centavos, 0,66 dividido por 0,06, R$ 11 a cotação dela. Quando a gente coloca no preço justo, ela está abaixo do nível de cotação aqui. Ok, pessoal? Que empresa é essa? Sim, vou até limpar aqui para ver se você conhece ela. Allied Tecnologia. Diz aí no chat se você realmente conhece essa empresa, sabe o que ela faz. Apenas uma apresentação breve, se você quiser saber o que ela faz, veja que ela cuida aqui da parte tanto de varejo digital, físico, distribuição e distribuição internacional. Veja, ela não é necessariamente varejo, ela representa grandes marcas, com marcas próprias, marcas exclusivas, trocas de telefone da Apple, outros tipos de empresas também de tecnologia, como Google e HP, aqueles quiosques de vendas de telefone celular, a gente sabe como que é o hábito de consumo do brasileiro.
Parte de distribuição de varejo também, desde bebida, entregas, sistemas bancário, Amazon, tudo mais. Ela comanda esta parte do digital, muito interessante. Ela não é necessariamente ou somente varejo, ela atua na tecnologia do varejo e em mercados tecnológicos, ok? Distribuição de grandes marcas e com uma receita bruta muito interessante, pontos de vendas crescentes, EBITDAs ajustado, interessantíssima, baixíssima dívida, ok? Muito interessante essa empresa. E outra coisa que me chamou a atenção, né? Até atuação em outros países. Uma coisa que me chamou a atenção, a questão dos dividendos. Como é que eu sei isso? Vim aqui no próprio RI, estudei o estatuto da empresa, peguei aqui no estatuto, recomendo que você faça isso, tá? Peguei o estatuto social, que é a bíblia da empresa, vim aqui, pesquisei pelo termo dividendos, dividendo, ok? E encontrei de forma muito clara qual que é a política de distribuição dos dividendos, sobretudo aqui, olha, propostas de distribuição, vamos chegar mais aqui embaixo, ó, elaborar relatório anual de atividades, demonstração financeira, distribuição de dividendos, é o que ela faz. Olha só, a companhia poderá deliberar pelo conselho, ó, balanços, tal, menores de distribuição, tudo mais. Vamos chegar ao ponto importante, ó. Os dividendos e os juros sobre capital próprio previsto nesses parágrafos serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios. Então, pelo menos os 25 ela paga. Olha só que interessante, olha. Ó, pegar aqui, ó, parcela correspondente a 25% que eu disse, ó, formada em exercício anterior, será obrigatoriamente distribuída aos acionistas a título de pagamento de dividendo mínimo obrigatório sujeito às regras. Vamos mais observação de dividendo, olha. Deliberar sobre distribuição em alau. Todo e qualquer pagamento realizado a títulos de juros, capital próprio, será devidamente descontado dos valores, tal, a título de pagamento de dividendo obrigatório nos termos legais. Ela até fala aqui sobre pagar pelo menos num prazo de 60 dias. Pois é, por isso que eu achei bem interessante. Existe uma política clara de distribuição de dividendos desta empresa. Fala aí para mim, você conhece ou já conhecia, ouviu falar sobre a ALLD3, Allied Tecnologia? Espero que tenha te ajudado e coloca aí no campo dos comentários. Não esqueça de deixar aquele like e também se inscrever no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.